Fala galera, bem-vindos aqui para mais um vídeo, mais uma aula. Dessa vez um tópico aqui um pouco mais avançado, que é como criar uma forma de extrair dados para o Excel com o Django. Nesse caso aqui, criar uma função para exportar dados para o Excel, para o usuário não ter que ter acesso ao banco de dados, para ele conseguir fazer essas extrações ali para um arquivo que já é amplamente usado aí ao redor do mundo, que ele vai conseguir usar facilmente aí no computador dele. Beleza. Eu aqui vou iniciar essa aula aqui já com um projeto aqui já que eu já deixei pré-configurado e pré-construído e que vocês vão ter acesso ao GitHub dele aqui embaixo. É só baixar para conseguir me acompanhar aqui. Beleza. Vamos iniciar aqui. O que eu tenho aqui para extrair? Eu fiz aqui um projeto baseado no seguinte cenário. A gente tem uma tabela de clientes e esses clientes fazem compras. E a gente quer extrair essas informações aqui para o Excel. Lógico, né? Num projeto real você vai ter muito mais tabelas, muito mais relacionamentos. Mas a ideia aqui é ter esse relacionamento aqui com duas tabelas para o projeto não ficar tão simples. E basicamente é isso, né? Vamos aqui começar a nossa aula e a ideia é fazer esse botão aqui de exportar Excel ele ser reativo e ele gerar uma resposta HTTP salvando o arquivo localmente. Vamos lá. A gente precisa cumprir aqui um certo caminho até conseguir ter esse arquivo Excel pronto. O primeiro deles é coletar os dados, que vai estar armazenado no banco de dados, com os relacionamentos, os tipos de dados. Ali eu estou usando datas, números, textos e outras coisas também, né? A gente precisa criar um binário, um arquivo, um binário do tipo Excel. A gente precisa processar esse arquivo, colocar os cabeçalhos das colunas e escrever as linhas nele. Depois a gente precisa salvar esse arquivo localmente assim, né, na memória do computador. Depois a gente precisa gerar uma saída HTTP que vai exportar o arquivo propriamente falando. Ou seja, tem alguns passos aí para serem cumpridos, mas a gente vai fazer todos aqui um por um. Beleza, apresentado o projeto, apresentado o conceito, explicado os passos, agora aqui a gente vai iniciar eles um por um. Beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser coletar os dados. Eu vou usar aqui no meu projeto o aplicativo Clientes, né? Você está familiarizado com o Django, você sabe que o Django trabalha com apps. Tem um aplicativo de clientes e o de compras. Eu vou usar aqui o aplicativo Clientes. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um arquivo Python que eu vou chamar de utils, que é um arquivo só para manter as funções mais separadas. E eu vou fazer o que? From compras.models e eu vou importar aqui a minha classe de compras, a minha base de dados de compra, o meu models de compras. Beleza. Eu vou criar aqui uma função que eu vou chamar def collect dados, um nome qualquer aqui que eu estou passando. E eu vou passar aqui a minha variável request, que é padrão no Django como parâmetro, né? Quando a gente solicita o acesso a uma função, a gente está enviando uma requisição como parâmetro. E aqui no caso vai ser requisições do tipo get. Beleza, então vamos aqui sinalizar para a nossa função os dados que a gente quer coletar. Eu vou criar aqui dentro um objeto chamado dados, que eu vou chamar o que de compras.objects.annotate. Eu não vou usar aqui o método objects.all por um motivo simples. Aqui a gente tem alguns relacionamentos na tabela que a gente vai forçar o acesso a outros campos nas tabelas paralelas. Então o método all coleta apenas os dados que já estão instanciados em compras. O módulo de compras, se eu vir aqui, ó, ele se relaciona com o cliente através de uma única coluna, mas clientes pode ter vários, clientes pode ter CPF, telefone, endereço, e aí aqui já é até um estudo de caso
no caso de como já se antecipar a certas questões, né? Vamos lá. O que eu vou querer? Eu vou querer o nome do cliente, eu vou criar aqui uma coluna chamada nome cliente, que vai ser do tipo o quê? Aqui eu vou fazer um import aqui, que vem do from django.db.models import expression wrapper. Isso aqui é para a gente criar colunas calculadas dentro de um query set Django. Isso aqui é muito interessante. E eu já vou fazer aqui alguns imports também, que no caso aqui é o model char field, integer field e date field. Isso aqui é para controlar os outputs das colunas que a gente quer extrair. No caso aqui, nome cliente é um expression wrapper. O F para criar as colunas calculadas. F. No caso aqui, observe bem, como eu estou em compras e eu quero o nome do cliente, eu vou pegar a minha coluna cliente, que é essa coluna aqui, ó, cliente. Eu vou passar ela aqui como string e agora eu vou acessar os dados da tabela que ela está consultando. No caso, cliente, underline, underline, nome, que é o nome que eu usei, que são as variáveis que eu usei aqui, nome e sobrenome. E o output field, o tipo de saída que isso aqui me gera, é do tipo char field. E eu vou fazer isso para as demais colunas também. No caso aqui, eu vou colocar sobrenome cliente, vai ser do tipo expression wrapper F. Cliente, sobrenome. Isso daqui que eu estou escrevendo aqui não são strings aleatórias, são strings que já estão vindo aqui do banco de dados. Cliente é como ela está armazenado no banco, na tabela de compras. Underline, underline, acessar a tabela auxiliar e sobrenome, o nome da coluna que é o que está na outra tabela que eu quero acessar. Vamos salvar aqui o output field, que é do tipo char field. Beleza. Os dados do cliente estão prontos. Agora o que eu quero na tabela de compras? O valor e data. Como o cliente eu já estou pegando aqui, eu não preciso passar eles para lá. No caso aqui eu quero data compra. É um expression wrapper. É um expression wrapper f-string. E agora aqui que a gente faz, a gente usa valor e data. Não vamos precisar de nenhum acesso para outros lugares, porque a coluna ela já está na própria tabela. Nesse caso aqui, a gente vai salvar o output field como tipo date field, que é como tipo... Não, gente, isso aqui é um float field. Esses outputs aqui, eles precisam ser compatíveis serem compatíveis com o armazenamento para dar certo, senão vai levantar um erro na hora de salvar. Float field. Não é data compra, é valor compra. Agora, valor compra é igual expression wrapper, não é valor, é data, estou confundindo aqui. F-string ou F data. Output field date field. Beleza. E agora o que eu vou fazer aqui? Então, quando essa função for chamada, eu vou dar um return na minha variável dados. Beleza. Olha só, gente. Vale lembrar que essas colunas aqui que eu estou chamando aqui, que eu estou nomeando, não pode ter o mesmo nome de outras colunas que estejam aqui dentro.
seja a coluna que já está na própria tabela ou que vem de uma chave estrangeira, que vem de alguma consulta de outra tabela. Isso aqui precisa ser diferente. Não pode ser salvo com o mesmo nome, senão também vai dar erro. Beleza. Passo 1. Dados coletados. Concluído. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova função, uma view, sei lá, você pode colocar em outro local aqui do seu código, como você está armazenando. Eu vou salvar no mesmo lugar de views. Eu vou chamar de def exportar Excel. E eu vou passar a minha requisição padrão do Django que ele exige aqui para dentro da chamada. Beleza, exportar Excel. Antes, a gente vai precisar fazer mais um import, que vai ser o seguinte. A gente vai dar um import no OpenPy Excel. Essa daqui é a biblioteca Python que fornece uma engine para se trabalhar com arquivo Excel. Eu vou só parar meu servidor aqui rapidamente para conseguir instalar essa biblioteca. Pimp install OpenPy Excel. Estou aqui baixando a biblioteca para o meu projeto. Beleza, então agora Python manage.py run server. A gente reinicia aqui o servidor tal. E agora vamos começar aqui. O OpenPy Excel já foi importado, então agora a gente já consegue usar. Beleza. Antes da gente... A gente já fez o processo de coletar os dados, agora a gente quer armazenar eles em algum local. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada WB. WB vem de Workbook, que é uma nomenclatura padrão aí para trabalhar com o OpenPy Excel. É muito usado em outros projetos. O WB é do tipo OpenPyExcel.workbook. Eu estou inicializando aqui um arquivo Excel localmente, o binário. E agora o que eu faço? Eu ativo ele. iswb.active. Eu não vou chamar aqui de WB mais de Workbook, eu vou chamar de WS, que vem de Worksheet, que é uma planilha no caso específico. Se você tiver mais planilhas, por exemplo, se você tiver uma planilha onde você quer salvar uma tabela e outra planilha que você quer salvar outra tabela, você também consegue fazer essa separação. Vamos lá. Planilha já instanciada, o arquivo Excel instanciado, o que a gente precisa agora? A gente precisa alimentar ele. A primeira alimentação de uma tabela, como vocês devem imaginar, são os cabeçalhos. Eu vou criar aqui um arquivo que eu vou chamar de headers, cabeçalhos, que é uma lista onde eu vou passar aqui os cabeçalhos que eu quero usar. No caso aqui é nome do cliente, sobrenome, valor da compra e data compra. Só para não confundir ninguém, eu vou usar exatamente os mesmos nomes que eu usei anteriormente aqui para fazer a chamada. É só para não confundir. Valor compra, e se der algum erro a gente volta e corrige também, né? Faz parte do desenvolvimento testes. Testar as coisas. E data compra. Views. Beleza, os cabeçalhos estão preparados. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa escrever os dados do banco de dados nas linhas. No caso, a gente precisa percorrer as linhas em branco e alimentar com dados do banco de dados. Nesse caso aqui, vamos lá. Um laço de repetição. Isso aqui você pode melhorar depois, você pode criar um projeto assíncrono para fazer essa alimentação, não linha por linha, né, mas em lotes. Também tem vídeo aqui no canal explicando como trabalhar com programação assíncrona. Eu vou chamar aqui de colNum, número da coluna, e o header title in.
enumerate. E eu vou passar aqui a minha variável headers. Headers, no caso, pulando aqui de 1 em 1. Vamos lá. Cell, as células é o que? É ws. O meu worksheet. ws cell é row. A row começando na linha 1. Lembrando que, como eu vou colocar os cabeçalhos na linha 0, a escrita precisa começar na linha 1, senão a gente vai acabar sobrescrevendo os dados. E column é igual a colnum. Cell.value vai ser igual ao que? Ao meu header title. Colnum é esse parâmetro aqui. Beleza. Isso daqui já vai criar o preenchimento dos cabeçalhos. Agora a gente vai fazer mais uma repetição. Só que antes a gente vai fazer o que? Dados é o que? Vamos chamar aqui a função que a gente escreveu. From clients ou clientes ponto úteis import collect dados. Dados é igual ao que? Ao próprio collect dados. Beleza, então agora vamos escrever esses dados no arquivo Excel. For row none e row in enumerate dados start 2. O cabeçalho começa em 1. Aqui na nossa escrita vai começar em 2. Beleza. Row data, dados nas linhas. Vai ser também uma lista. Que vai ser o que? Row. Aí aqui entra uma parte complicada. Porque aqui eu vou passar o que? As colunas que eu estou usando na minha coleta de dados. Nesse caso aqui, row, client, nome cliente, row ponto, sobrenome cliente. No caso isso aqui não vai ter preenchimento automático, tem que ser manual. Porque ele não vai conseguir também adivinhar a forma como você está chamando suas variáveis. Row ponto, data compra. Agora aqui a gente vai fazer mais uma pequena repetição. Para a gente pular linha a linha na hora de escrever. No caso aqui eu vou fazer o que? O call none e value in enumerate row data start igual a 1. E aqui no caso vamos passar a variável cell, que são as células, no worksheet.cell. Row é igual a row none e column no call none. Cell.value retorna a minha variável value. Pronto. A coleta de dados, os cabeçalhos e a escrita nas linhas estão prontas. Agora, lá do nosso mapa de como fazer esse trabalho aqui, no final é o que? É ter uma saída HTTP com o arquivo indo para a máquina local do seu usuário, né, que está usando o seu sistema. Nesse caso aqui, response é igual. Aqui eu vou fazer mais um import aqui, porque isso aqui
não é padrão do 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 OpenPyXL, é um padrão do Django. No caso aqui, from Django.http import http response com o primeiro H maiúsculo. Beleza, a minha resposta vai ser o que? Um http response. E agora aqui eu vou passar o meu content type. Existe um padrão muito legal, só fazendo um parênteses aqui, que eu expliquei numa aula anterior, que é o padrão MIME-BASE, né, que define aí, né, os pares com relação ao content type e o arquivo que está sendo processado. Faz parte tem uma documentação muito legal, que é o MIME-BASE 2046. É uma documentação um pouco ruim, bem difícil de ler, mas eu recomendo aí dar uma olhada, pessoal que quer de fato avançar aí sem pegar atalhos. Content type. Eu vou passar aqui o meu application, por ser um documento, a palavra padrão é application, barra vnd.openpy Excel, não é OpenPy Excel, é OpenXML formats. Eu ver se eu digitei certo. Formats. Office document. Spreads. Spreads sheet. Eu vou deixar esse arquivo no Django e essa escrita já aqui embaixo. Então vai ser mais fácil para vocês. .sheet. Beleza. A resposta HTTP está preparada. E agora vamos fazer o processamento dela, né? Response.content disposition é igual. Aí aqui eu já vou usar aqui uma colinha que eu tenho pronta, que aí eu vou explicar ela como é que ela funciona. Attack é qual que é a palavra que usa no e-mail? É um anexo. File name, aqui eu vou alterar para relatório teste, que é como eu quero que o meu relatório seja chamado ao ser emitido. E agora eu faço o seguinte: WB, eu fecho ele, eu salvo ele, enviando o meu response para dentro dele. E eu faço o que? Eu dou um return no próprio response. Como o response é uma resposta HTTP, ele não vai sair da sua view. Isso aqui é muito importante. Na hora de exportar o Excel, não pode ter essa navegabilidade, senão a resposta acaba se perdendo. Beleza, moçada? Alguma coisa quebrou aqui, mas vamos iniciar aqui o servidor de novo. Python manage.py run server. Vamos ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro. Beleza, então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse exportar Excel aqui e vou fazer o que? Eu vou enviar ele para as minhas URLs. No caso, eu vou pegar aqui agora exportar Excel, que eu acabei de criar essa função e ela é uma URL, também funciona como ela se comporta como uma URL. E eu vou salvar ela aqui nas minhas URLs que eu estou usando. E agora eu vou nos meus templates, no meu relatório, eu vou lá naquele botão que eu quero adicionar reatividade nele e eu vou passar aqui para dentro. É uma URL normal, não tem nada de diferente ou muito complicado ali. No caso, o URL, eu passo aqui a minha URL aqui como parâmetro. E é isso aí, pronto. Na teoria, a gente já concluiu todas as etapas. Que é ter os dados, que é preparar a coleta, fazer a coleta, salvar num arquivo binário e gerar a resposta HTTP. Vamos lá, galera. Será que vou só recarregar aqui a minha página? Vamos ver se vai dar algum erro. Beleza, não deu. Deixa eu clicar em exportar Excel. Collect dados, precisa de uma variável, da variável request. Deu um erro na linha
não na linha 55, na linha 31. Beleza. Vamos lá nas nossas views. Linha 31. Cadê? Beleza. Você tem que enviar a variável request aqui como parâmetro. Vamos lá. Vamos recarregar aqui de novo. Beleza, meu servidor aqui recarregou. Recarregar de novo aqui aquela tela. Beleza? Vamos clicar aqui no Export Excel. Ah, tá, foi. Demorou um pouquinho, mas foi. Relatório de teste, como a gente tinha salvado aqui no arquivo, o nosso nome é o relatório de teste e funcionou, galera. Beleza, galera, funcionou. Não tem nenhum mistério, o caminho é bem simples. Tanto para emissão de arquivos Excel, CSV, PDF, o caminho é exatamente o mesmo. É coletar os dados, processar, criar um arquivo binário e colocar ele numa resposta HTTP para você conseguir usar dentro do Django, né, com uma URL sendo chamada a função como qualquer outra. Essa versão aqui final do projeto aqui, eu também já vou deixar o GitHub dela aqui já na descrição. Assim vocês vão conseguir comparar o antes e o depois. A versão antes da gente fazer já está aqui embaixo e a versão agora que a gente concluiu também vai estar lá no repositório. É isso aí, galera. Para quem chegou até o final, já deixa um like, deixa um comentário aí, alguma coisa aí no vídeo, interaja. E até a próxima. Deixem sugestões aí embaixo também, tanto de Python, Django REST, quanto low code, seja no Power BI, Power Automate, que eu vou estar trazendo aí algum tutorial para resolução desses problemas. Beleza, galera? Valeu!